E aí, maninhos e maninhas, eu voltei e hoje vamos falar de um dos filmes mais hypados dessa temporada. Claro que eu estou falando de Sorria 2. Eu vou abrir meu coração pra vocês e vou ser bem sincero. Quando eu assisti o primeiro filme, eu não achei lá grandes coisas. Eu vi bastante gente entusiasmada, falando que o longa trouxe elementos novos, plot points bem criativos e um horror que lembrava muito os anos 80. Eu acredito que esse último tópico seja o que eu mais tenha concordado, porque o núcleo narrativo em qual o horror desse longa se baseia e também os poderes sobrenaturais da criatura muito me lembra A Hora do Pesadelo. Pra falar a verdade, a única diferença que eu vi de um monstro pro outro é que o Fred Krueger precisa que você esteja dormindo pra praticar seus sadismos e mexer com sua mente. E o monstro de Sorria faz isso com você acordado mesmo. Se bem que a pessoa também tá em um sono induzido, porque elas fazem coisas macabras enquanto estão em um transe. Nesse longa aqui, acompanhamos uma Taylor Swift da segunda divisão, interpretada por Naomi Scott. Após ela sair de uma festa onde ela encheu o rabo de cachaça e entupiu o nariz de pó, o jovem casal sofre um acidente e o rapaz acaba perdendo a vida. E depois de passar mais de um ano lá lutando contra o vício, ela quer a todo custo reaver novamente sua reputação na indústria da música. Se eu pudesse listar um charme desse filme, sem sombra de dúvida, seria a direção desse cara. Porque puta que pariu, o cara não tem lá tanta experiência, mas o que ele consegue fazer aqui, muitos diretores que têm décadas de experiências não conseguem chegar nem perto. Você consegue ver o profissionalismo dele misturado com um certo experimentalismo. Nesse filme você vai ver bastante closes muito bem executados, criando uma aura de desconforto eminente, irá ver zooms em enquadramentos que se assemelham muito aos diálogos, e frequentemente você verá um certo experimentalismo da parte dele. Eu não sou muito de pagar pau pra diretor, mas puta que pariu, que trabalho bem feito, cara. Você consegue ver quando o diretor tem amor no que faz e a todo momento ele tenta de todos os jeitos possíveis subverter sua criatividade, maravilhar o público e, por que não, causar uma revolução na sua forma de fazer arte. E eu vou ser bem sincero, o roteiro tem um ritmo que me agradou bastante. O primeiro ato é bem dinâmico e tem bastante elemento que o roteiro tem que jogar na nossa fuça para nós termos um panorama geral de como era a personagem antes do acidente. E ele consegue fazer isso de maneira sutil, sem muitos diálogos expositivos ou cenas demonstrativas. Tanto o roteiro quanto a direção tem esse cuidado de mostrar aquilo que a gente precisa saber sem de fato verbalizar durante o longa. Isso é um ponto muito positivo. Algo que eu gosto bastante é o jeito que a câmera fica colada na fuça da protagonista, principalmente em momentos de horror. Isso é uma tática para privar um ângulo de visão sua, para quando o plano se abrir, o diretor ter mais ferramentas para trabalhar a forma como vai te dar o susto. Esse ângulo também força a gente a focar na entrega da Naomi Scott, que nesse longa aqui tá muito invejável. Uma coisa muito interessante é que a partir do segundo ato, o roteiro desacelera a freneticidade que tinha no primeiro ato para dar importância para o desenvolvimento de algumas relações que são núcleos de alguns traumas da personagem principal. Enquanto a entidade vai devorando a mente da Naomi de pouco em pouco, conseguimos ver que seu mundo já está desbotado há bastante tempo. E o roteiro é perspicaz ao colocar uma crítica muito bem acertada no controle familiar e no abuso emocional de determinadas figuras paternas. Eu mesmo não fazia ideia que essas estrelas do pop se fudia tanto pra ganhar milhões. Porque eu me fodo pra caramba e ganho só um salário mínimo. Então ver ela sofrendo entre ensaios e pressão psicológica, principalmente as contratuais, não me faz ter pena nenhuma dela. Muito pelo contrário. O segundo ato ele é muito mais lento e demora muito mais pra chegar no seu ápice. E existe um ponto de virada do segundo pro terceiro ato que eu já tinha descolado há bastante tempo. Mas algumas pessoas mais distraídas, principalmente aqueles que vão ao cinema e ficam no celular, se você é esse tipo de pessoa, vai tomar no seu cu. Eles com certeza vão ser pegos de surpresa por esse ponto de virada. Mas aqueles espectadores mais atentos verão que existem algumas fórmulas aqui que está sendo repetida e que já vimos em outros longas. Uma coisa que é realmente muito maçante é a forma como eles encontram de burlar a maldição. E claro que é com aquele plano clichê de você matar a personagem e depois reviver ela pro espírito, sabe-se lá como, esquecer que a filha da puta acabou de voltar à vida. O final também existe uma certa ambiguidade, porque o diretor parece que baforou um pouco de loló e entrou na brisa de seu David Lynch, o que poderia muito bem ser contextualizado pelo fato de o longa sempre flertar com a sanidade e insanidade, ainda mais uma linguagem cinematográfica que não é muito comum em blockbuster. Ver no terceiro ato o horror misturado com surrealismo é algo muito bem-vindo, mas quando acabou o filme eu vi muita gente na sessão reclamando desse final. Então já vou deixar claro, ninguém vai entender e poucas pessoas vão gostar.
eu particularmente gostei. E também não entendi porra nenhuma. Sorria 2 é um filme muito bem-vindo para a safra fraca do horror de 2024. Sorria 2 é um excelente filme para você assistir no final de semana com aquela garota, ou aquele garoto que você curte, enquanto vocês tomam um susto aqui e acolá, em meio a uma direção muito bem executada, com um roteiro conciso em sua proposta e, por que não, divertido. Se gostaram do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Não se esqueça que isso daqui é uma crítica, você pode concordar ou não, pra mim está tudo bem. Aqui quem fala é Igor de Cali e te vejo na próxima sessão. Valeu!